23 de março, meditação no Café com Deus Pai. A mensagem de hoje é: confie plenamente. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 37, versículos 3 e 4. A humildade de Ezequiel diante da pergunta de Deus é algo que me chama a atenção. Quando confrontado com a visão impactante do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel, apesar de estar em uma conversa direta com o próprio Deus, não se apressa a dar uma resposta precipitada. Na verdade, ele teve uma atitude de prudência e humildade, pois reconheceu que somente Deus detém o poder de dar e de tirar a vida. É crucial compreendermos o contexto dessa passagem, em que Ezequiel e o povo hebreu se encontravam cativos na Babilônia, cercados por desânimo, angústia, desesperança e humilhação. A visão que ele teve representava seu povo naquele momento. Uma nação de ossos secos, um cenário desolador. Então a resposta de Ezequiel evidencia um coração humilde e confiante, pois apenas Deus seria capaz de intervir em uma situação tão desoladora. E assim aconteceu. Com essa história, aprendo que a chave para viver grandes milagres é justamente confiar. Quando nos desesperamos, tentamos resolver tudo da nossa maneira e depositamos as esperanças em nossa própria força. Apenas nos cansamos e acabamos falhando. Por isso, é essencial reconhecer e depender da soberania de Deus. Não sei quais áreas de sua vida estão como vale de ossos secos, sem esperança ou expectativas, mas saiba que você precisa confiar plenamente, pois o mesmo Deus que ressuscita mortos pode intervir em suas circunstâncias contrárias e devolver a vida onde só existe treva. Então a mensagem de hoje é: confie plenamente. Como o pastor Júnior Rostirola contou aqui, Deus levou o profeta Ezequiel em visão para um lugar onde havia apenas ossos secos. E Deus perguntou para Ezequiel: Veja esses ossos. E ele perguntou: Filho do homem, lendo aqui novamente esse versículo que está aqui no início dessa mensagem. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E o profeta Ezequiel respondeu: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. O profeta Ezequiel sabia que para Deus nada seria impossível, mas diante da pergunta que Deus fez a ele, ele foi prudente e entendeu que dependeria da vontade de Deus. Então ele respondeu: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: O Senhor disse para Ezequiel: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O texto de Ezequiel, lendo o capítulo 37 inteiro, nós vemos que ele profetizou sobre os ossos e houve um grande tremor naquele vale de ossos secos e os ossos começaram a se juntar e formaram um exército de esqueletos. E depois houve o crescimento de musculatura, de carne, e depois
aquele exército ficou sem espírito. E Deus voltou para Ezequiel e perguntou: Filho do homem, você acha que essas pessoas poderão tornar a viver? E Ezequiel respondeu mais uma vez que só Deus saberia. Então Deus soprou o seu espírito e aqueles corpos se tornaram no exército. E Deus estava mostrando por meio dessa visão para o profeta Ezequiel que ele poderia resgatar o povo de Israel. Como nós lemos aqui, o que Ezequiel teve foi humildade. A humildade de Ezequiel diante da pergunta de Deus é algo que chama a atenção. Quando ele foi confrontado com a visão, ele estava em uma conversa direta com Deus, mas ele não se apressou em responder que sim. Ele foi prudente e humilde. Ele reconheceu que o poder de dar e tirar a vida pertence a Deus. Então, na mensagem de hoje, de 23 de março, no Café com Deus Pai, tudo depende da nossa resposta à dificuldade. Crer ou desanimar. Seja qual for o problema que você estiver enfrentando, lembre-se de que para Deus nada é impossível. Não desanime. A mensagem de hoje fala sobre confie plenamente. Deus é soberano e pode todas as coisas. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 30 e a palavra-chave de hoje é intervenção. Deus pode intervir. Se você confia nele, ele pode entrar na situação e intervir. Vou deixar aqui mais um versículo para meditação nessa mensagem sobre confie plenamente. Aqui em Provérbios 21, nós lemos no verso 1: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. O que esse versículo está nos dizendo? Assim como os ribeiros de águas que correm na natureza seguem os seus rumos em razão da vontade de Deus que criou a natureza, assim também Deus toma o coração do rei e dirige o coração do rei para onde ele quer. E assim como os ribeiros de águas são correntes fortes, não é qualquer mudança, qualquer obstáculo no caminho do ribeiro de água que o desvia. Se os homens querem converter o curso de um ribeiro de águas para outro lado, eles têm que construir represas fortes, eles têm que construir muralhas fortes para mudar o curso de um rio. Mas para Deus mudar o curso de um rio, pela natureza é simples, assim como é simples para Deus tomar o coração do rei, que muitas vezes está endurecido para uma certa causa, para um certo processo, para uma certa situação, a tudo quanto ele quer. O rei pode ser um juiz. Talvez você tenha uma causa na justiça, o rei pode ser o seu superior na empresa em que você trabalha, o rei pode ser um sócio com quem você está tentando resolver um problema há muito tempo e o coração dele está endurecido e você não consegue resolver aquela situação. Não importa quem seja o rei que está no seu caminho. O versículo 1 de Provérbios 21 nos diz: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Nesse mesmo capítulo de Provérbios 21, nós lemos aqui no versículo 30: Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Então esse texto nos mostra que não existe nada
que possa mudar aquilo que Deus quer fazer. Quando Deus entra numa causa, Ele é o mais sábio, Ele é o dono da inteligência, Ele é o dono do conselho. Portanto, versículo 30, não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. E o versículo 31, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Muitas vezes o adversário, o inimigo, vem com um exército, com todo um esquema para destruir aquilo que você está buscando, aquilo que você está fazendo, mas do Senhor é que vem a vitória. Então, esses 3 versículos revelam a soberania de Deus. O versículo 1, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Versículo 30, não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. 31, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. E a leitura devocional sugerida é o Salmo 30. Então vamos aproveitar e ler aqui o Salmo 30. O Salmo 30 nos diz: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Verso 2: O Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Verso 3: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. 4. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo 5 nos diz que, quando o Senhor se ira, essa ira dura apenas um momento. Deus tem prazer em derramar as suas bênçãos. No seu favor, que é a sua graça, a sua alegria, está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não importa qual a tribulação, a dificuldade, o obstáculo, o desafio que você está passando. Isso dura apenas um período. Logo, a alegria voltará a estar sobre a sua vida. Versículo 6, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Muitas vezes, quando nós estamos bem, nós imaginamos que nunca cairemos. Mas o versículo 7 fala, tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o teu rosto, e fiquei perturbado. Então o salmista fala que no momento da prosperidade dele, ele pensou, eu nunca vou vacilar. Mas, no versículo 7, ele diz que o Senhor, pelo favor dele, pela bondade dele, fez com que ele fosse forte, mas escondeu o rosto dele por um tempo, para que provasse o salmista. E então, quando o salmista viu que Deus encobriu seu rosto e se afastou dele, ele ficou inquieto, ele ficou perturbado. Por que ele fala que ele ficou perturbado? Porque ele percebeu o que ele era sem a presença de Deus. Ele sentiu, quando Deus encobriu seu rosto, a sua miséria. Ele percebeu que sem Deus ele poderia tropeçar e poderia vacilar. Versículo 8: A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Então ele, no versículo 8, fala que quando ele viu que Deus encobriu o rosto, ele foi buscar a Deus. E nessa reflexão, no versículo 9, ele diz, que proveito há no meu sangue, quando desço a cova? Porventura te louvará o pó, anunciará ele a tua verdade? Então, quando Deus encobriu o rosto dele, ele clamou a Deus e disse, Deus, se o Senhor ficar longe e eu descer à sepultura, o que vai adiantar? Porque aquele que já morre não tem mais como
louvar a Deus. Versículo 10. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Então, o pedido dele, nesse período em que Deus encobriu o rosto dele, é: ouve-me, Senhor. Tem piedade de mim, Senhor. Sê o meu auxílio. Versículo 11. Tornaste o meu pranto em folguedo. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Então, aqui no versículo 11, nós vemos que quando ele clamou, o Senhor tornou a tristeza dele, o choro dele, em alegria. Deus arrancou aquela amargura e tornou a dar a ele alegria. E o versículo 12, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Então, o Salmo 30 nos fala a respeito de tribulação que pode aparecer em nossa vida, que dura apenas um momento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E também nos fala aqui do versículo 6 até o versículo 12, que ele disse na prosperidade dele: eu nunca vou vacilar. Ele ficou arrogante, autoconfiante. Então o Senhor, que tinha feito ele forte, encobriu o rosto e ele sentiu como ele dependia da presença de Deus. Então ele fez uma oração dizendo para Deus: do que adianta eu ficar morto? O meu sangue não pode te louvar, então me ouve. E o Senhor ouviu e converteu a tristeza dele em alegria, e ele concluiu, o salmista, quando ele teve novamente a presença de Deus, que para sempre ele louvará o nome do Senhor. Então, não importa qual a tribulação que você está passando, a mensagem de hoje é: confie plenamente. Confie plenamente em Deus, exalte a Deus e Ele te honrará. Lembre do texto que nós lemos de Provérbios, capítulo 21, versículos 1, 30 e 31, de que, como ribeiro de águas, na mão do Senhor, assim é o coração do rei. Para onde ele quer, ele o inclina. O versículo 30, não há sabedoria, nem conselho, nem inteligência contra o Senhor. E o versículo 31, o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Confie plenamente no Senhor, porque é do Senhor que vem a sua vitória. Deus abençoe o seu dia hoje e sempre grandemente. Amém.